Dando seguimento, então nós temos as artérias lentículas estriadas, retas, em candelabro devido ao formato de ramificação que essas artérias têm, e as artérias lentículas estriadas em sifão. Essa é a descrição do róton para as lentículas estriadas. A gente observa que todas elas surgem do segmento M1, já que a bifurcação ocorreu próximo ao joelho da artéria cerebral média. Então aqui em quase 100% de chance de surgir apenas o segmento M1, raramente surgirá do segmento M2. Só voltando um pouquinho, aqui um aneurisma de artéria cerebral média, do joelho da cerebral média, né, de acordo com, apontando na direção em que o fluxo seguiria se não existisse essa mudança do eixo de direção. Geralmente esses aneurismas apontam para a lateral. Essa é a visão superior do lobo temporal. Então nós temos segmento M1, límen da ínsula, segmento M2. Aqui a ínsula foi retirada, então o segmento M2 no sulco limitante inferior da ínsula, e aí muda o seu eixo de direção e se direciona aos opérculos. Essa mudança ela faz um ângulo de 180 graus em direção aos opérculos. Nesse caso, no opérculo temporal. Então, segmento M3, aqui a gente observa o último segmento da artéria cerebral média, segmento geralmente como nome de artéria angular, passando por sobre o giro temporal transverso anterior, e a esse ponto é chamado de ponto silviano. Então é isso que acontece com o segmento M2. Ela trafega por sobre os sulcos e giros insulares, e no nível do sulco limitante da ínsula, ela muda o seu eixo de direção, se direcionando aos opérculos. Ela muda, ela faz essa angulação de 180 graus. E aquelas angulações que a gente vê nas angiografias em perfil. E aí ela se direciona aos opérculos, ela faz uma nova curvatura de 180 graus e aí se dirige à superficialidade do cérebro, já como segmento M4. Então nós temos segmento M2, trafegando por sobre os sulcos e giros insulares, segmento M3, mudando seu eixo de direção, aqui os opérculos, opérculo frontal, parietal e temporal, segmento M3, e aí já na superficialidade do cérebro, segmento M4. Já como segmento M4, ela irriga o lobo frontal, o lobo parietal e o lobo temporal e uma porção da transição do lobo temporo-occipital. E de acordo com a região em que a artéria nutre, ela recebe a seguinte designação, como artéria que nutre a região órbito frontal, região pré-frontal, região pré-central, região central, região parietal anterior, posterior, angular, região temporo-occipital, região temporal posterior, média, anterior e região temporopolar. Essa é a região nutrida pela artéria cerebral média. Ó, a vinheta histórica hoje é sobre Franciscus Laboet Silvius. Ele foi o médico e cientista que descreveu a fissura silviana. Essa é uma citação dele, abre aspas, particularmente notável é a fissura profunda ou hiato que começa na raiz dos olhos, oculorum radicis, e ele é executado posteriormente acima dos têmporos, tanto quanto as raízes do tronco cerebral, medula radicis. Ele divide o cérebro em uma parte maior, superior, e uma parte inferior, menor. Ele nasceu dia 11 de maio de 1614 e morreu dia 19 de novembro de 1672. Nascido em Franz de Laboet, era um médico holandês e cientista, químico, fisiologista e anatomista. Nasceu em Hanau, Alemanha, para uma família abastada, originalmente de Cambrai, mas trabalhou e morreu na Holanda. Ele fundou a escola Latrochemical de medicina, segundo a qual toda a vida e os processos da doença são baseados em ações químicas. Com essa escola de pensamento que tentaram compreender a medicina em termos de regras universais da física e da química. Ele pesquisou a estrutura do cérebro e foi acreditado como descobridor da fenda no cérebro conhecida como fissura de Silvius por Carpas Bertolin em 1641. Obrigado.